Oi, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Lusca Soares e hoje nós vamos falar sobre os órgãos internos que compõem o aparelho reprodutor feminino, certo? Então, se você quer aprender mais um pouquinho sobre esse tema, vem comigo. Antes de tudo, não deixe de valorizar o profissional da educação. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça um comentário e vamos ao que interessa. Gente, então vamos lá, né? Dando continuidade ao nosso conteúdo que fala sobre o sistema genital feminino, vamos agora falar sobre os órgãos internos que compõem esse sistema. Quem são esses órgãos internos? Primeiro nós temos a vagina. Em seguida, temos o útero. Aí vamos ter duas tubas uterinas, à direita e à esquerda. E vamos ter dois ovários, o ovário esquerdo e o ovário direito. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada um desses órgãos e a importância deles para manutenção e bom funcionamento do sistema genital feminino, certo? Vamos lá. Gente, primeiro vamos começar falando um pouquinho sobre a vagina, né? Eu tenho aqui apontado, ó, o canal vaginal, que é um canal que vai fazer a comunicação, ó, do útero, certo? Com o meio externo. A vagina, gente, é um tubo muscular que vai se estender, ó, desde o colo do útero até o ósteo da vagina, certo? Esse canal vaginal, gente, ele tem cerca de 10 centímetros de comprimento. É o órgão da cópula no sistema reprodutor feminino. É o órgão que vai receber o pênis durante o ato sexual e também vai ser o local onde os espermatozoides eles vão ser depositados para nadarem e chegarem até as tubas uterinas para que ocorra a fecundação. Aqui também, gente, vai ser o local da saída do bebê na hora do parto normal, certo? É uma estrutura que vai se dilatar tanto na hora da relação sexual quanto também na hora do parto. E quando a gente fala aqui nessa região do canal vaginal para vocês, nós temos que destacar algo que é muito importante, que é essa região aqui, que é a região do colo do útero, também chamado de cérvix uterino ou apenas cérvix. Gente, essa região aqui é aquela região onde vão se depositar aquele vírus conhecido como papilomavírus humano, chamado popularmente de HPV. Esse vírus de início, ele vai se alojar aqui nessa região do cérvix uterino e vai causar várias infecções. Se essas infecções elas não forem tratadas em tempo hábil, elas podem progredir e virar o câncer de colo do útero, certo? Esse câncer de colo do útero é uma doença que existe o tratamento, mas é uma doença que nós conseguimos evitar, já que ela é causada por um vírus, é uma doença sexualmente transmissível. Então, a gente tem que evitar essa doença fazendo o quê? O uso do preservativo, seja da camisinha masculina ou da camisinha feminina, para evitar que esse vírus ele se aloje aqui nessa região do cérvix uterino, cause infecções e, por vezes, se essas infecções elas não forem tratadas, elas venham causar o câncer do colo do útero, certo? Então, essa é a primeira estrutura que forma os órgãos internos do sistema reprodutor feminino. Vamos agora, gente, para a próxima estrutura. Aqui, gente, vamos continuando, né? Ó, a gente trouxe uma imagem com um corte diferenciado, uma posição diferente, para que vocês consigam enxergar, ó. Aqui tem uma mulher em pé, nós fizemos o corte. E aqui, ó, nós estamos vendo o ósseo da vagina, que é a abertura da vagina, certo? É o local
onde o pênis vai penetrar para que a cópula aconteça e também onde os espermatozoides eles vão ser depositados. E aqui nessa região mais acima, ó, é a região do cérvix uterino ou a região do colo do útero, ok? E aqui também nessa imagem, ó, nós temos o ósteo vaginal, que é a abertura da vagina que vai separar, né, o final do útero com o início da vagina, certo? Vamos aqui, do próximo órgão. Gente, o próximo órgão que vai compor o sistema reprodutor feminino é o útero, certo? Nós dizemos que o útero ele tem um formato de pera. Ele é um órgão que tem cerca de 7 centímetros de comprimento, ok? E 5 centímetros de largura. É um órgão muscular, é um órgão oco e vai ser aquele órgão responsável pelo desenvolvimento do embrião, certo? As paredes aqui do interior do útero, elas têm cerca de 2,5 centímetros de espessura e elas são paredes elásticas. Por que essas paredes são elásticas, Alusca? Exatamente porque são essas paredes as responsáveis pelo desenvolvimento do embrião, né? O embrião vai se desenvolvendo, crescendo e ele requer elasticidade para conseguir se alojar melhor. E o útero, gente, ele vai ser formado aqui, ó, por essas regiões, certo? Fundo, corpo, istmo e colo. O corpo, ele vai ocupar os 2/3 superiores e inclui aqui nesse corpo essa região que é chamada de fundo do útero, certo? Que é essa parte superior aqui mais arredondada, certo? Separando aqui o corpo do útero do colo, nós temos uma regiãozinha curtinha, que tem cerca de apenas 1 centímetro de comprimento, e vai fazer essa transição entre o corpo e o colo, certo? E aqui eu tenho o colo do útero, que é essa porção inferior, que vai possuir essa abertura aqui, ó, que é chamada de ósteo, que é uma abertura de saída ou de entrada do órgão, certo? Então, o útero é dividido em que regiões? Fundo, corpo, istmo e colo. Lembrando que é um órgão que tem paredes elásticas e essa elasticidade se deve para que ele consiga executar a sua principal função, que é permitir o desenvolvimento do embrião. Ok? Vamos mais aqui, ó. Falar um pouquinho mais sobre o útero, né? Ó, como a gente já tinha visto no slide anterior, ele é um órgão muscular oco, ele tem esse formato aqui de pera. Ele vai se estender durante a gravidez porque ele apresenta paredes de 2,5 centímetros de espessura. Essas paredes, elas são elásticas, certo? E o útero, gente, ele é formado por 3 camadas, ok? Ele é formado por 3 camadas. E quais são essas camadas, Lúcia? As camadas que formam o útero são 3 camadas concêntricas. De fora para dentro, nós vamos ter a primeira camada, que é uma camada aqui mais externa, certo? Que é chamada de perimétrio. Esse perimétrio, gente, é uma camada serosa e é uma camada que ela está mais externa ao útero. Ela é a camada que está do lado de fora. À medida que nós vamos entrando, nós percebemos que o útero ele vai ter uma segunda camada intermediária e essa segunda camada intermediária nós chamamos de miométrio, certo? O miométrio é uma camada intermediária e essa camada intermediária que forma o miométrio é constituída por uma musculatura lisa. Lembram lá do músculo liso, que é um músculo involuntário, que ele atua por vontade própria, não de acordo com os nossos comandos. Então, esse miométrio ele tem essa musculatura involuntária, ele é formado de músculo liso, certo? E o miométrio ele vai auxiliar na expulsão do bebê na hora do parto, já que ele tem essa musculatura lisa, ele vai ajudar nas contrações que vão ajudar o bebê a sair na hora do parto normal, certo?
E durante o ciclo menstrual, quando essa parede aqui, ó, esse miométrio aqui, ele se contrai, ele é o responsável por aquelas dores maravilhosas que nós mulheres sentimos durante a TPM, que são as chamadas cólicas menstruais. Então, quando você tiver com cólica menstrual, você está sentindo contrações, ó, dessa tecido aqui que forma o útero, que é chamado de miométrio. Então, primeiro nós tivemos o perimétrio, que é o que está mais externo, e em seguida nós temos o miométrio, e mais internamente, o que compõe a parede do útero por dentro é uma parede chamada de endométrio, certo? O endométrio, gente, é uma camada que forma essa mucosa aqui, ó, interna do útero, certo? É importante porque o endométrio ele participa ativamente do ciclo menstrual. A estrutura do endométrio ela vai sofrer alterações de acordo com cada etapa do ciclo menstrual feminino, certo? E ele vai ser, essa parede aqui, ela vai ser a responsável pela fixação do embrião. Ou seja, o embrião, a fecundação ela acontece nas tubas uterinas, mas esse embrião, na fase de blastocisto, ele vem aqui, ó, para o endométrio, para se fixar aqui. E a fixação do embrião na parede do endométrio, nós damos um nome específico que é chamada de nidação. Então, todos esses fenômenos eles vão acontecer aonde? Nessa parede interna do útero, que nós chamamos de endométrio, certo? Essa paredezinha aqui que tá do lado de dentro, certo? Gente, é uma curiosidade para vocês. Algumas mulheres, né, o que é muito raro de acontecer, o útero, no lugar de ser apenas um, no formatozinho de pera, existem algumas mulheres em que esse útero ele se divide formando 2 úteros. É o que nós chamamos de útero de Delfo, certo? Esse útero de Delfo, ele também, geralmente, ele faz com que a mulher desenvolva 2 canais vaginais, o que faz com que a mulher ela sinta muito incômodo e muita dor na hora do ato sexual, certo? Então, se você de repente vê aí alguém dizendo que tem útero de Delfo, é porque esse útero ele não conseguiu se formar apenas em um, ele se dividiu e originou 2 úteros, certo? O que não é vantajoso de maneira nenhuma. Tudo bem? Outra coisa, gente, também pode ocorrer é que, como eu falei anteriormente, o embrião ele vai se fixar aqui, ó, na parede do endométrio, dentro do útero, um fenômeno que nós chamamos de nidação. Porém, existem mulheres que a gravidez ela acontece fora da parede do endométrio, ou seja, acontece fora do útero. E essa gravidez, quando ela acontece fora dessa parede aqui do útero, nós dizemos que é um processo de gravidez que nós chamamos de gravidez ectópica. Normalmente, essa gravidez ectópica, o bebê ela não consegue se desenvolver, é uma gravidez que ela não vai até o final. Por que, Alusca? Porque vai afetar, como não está no útero, o desenvolvimento não acontece no útero, não vai existir a troca de nutrientes entre a mãe e o feto durante a gestação, certo? Então, curiosidades a respeito do útero. O útero de Delfo, a gravidez ectópica e, por fim, né, falando de útero, existe uma doença chamada endometriose. Vocês já ouviram falar em endometriose? Ah, fulaninha quer engravidar, mas não pode porque fulaninha tem endometriose. Não é que fulaninha não pode, é porque fulaninha vai ter mais dificuldade de engravidar. Por quê? Porque as células, gente, que formam o endométrio, elas se fixam a cada 28 dias na parede do útero, certo? E no lugar delas se depositarem na parede do útero, essas células do endométrio elas vão se depositar em outros órgãos, em outros locais, como por exemplo no ovário, no intestino, nas tubas uterinas. E como a parede do endométrio é uma parede que vai se desenvolver sob a ação de estímulos hormonais, mesmo essas células do endométrio elas não estando no útero, estando em outros órgãos, quando elas sofrem um estímulo
dos hormônios, elas vão se desenvolver, só que elas estão se desenvolvendo em outros órgãos errados. E com a medida que essas células do endométrio se desenvolvem, por exemplo, na tuba uterina, no ovário, no intestino, essas células conseguem funcionar normalmente? Não. Elas vão aumentando, causando bastante dor. Porém, são aquelas células endometriais que não são funcionais, certo? Causando na mulher uma doença chamada de endometriose. Ela faz tudo que as células do endométrio fazem. Porém, elas são afuncionais porque elas não estão atuando aonde, gente? No útero. E as mulheres que têm endometriose, elas sentem muita dor. Elas sentem dor, elas sentem atraso, têm como sintoma atraso menstrual e elas vão ter mais dificuldade de engravidar do que aquelas mulheres que têm as células do endométrio funcionando normalmente, certo? Gente, aqui, ó, nós temos, especificando para vocês, as 3 camadas que compõem o útero, certo? Como eu já havia dito, a camada mais externa é o perimétrio. A camada intermediária, ó, que é o miométrio, que é formado por uma musculatura lisa, que ajuda nas contrações para expulsar o bebê na hora do parto e também é responsável pelas cólicas menstruais. E aqui é a camada mais interna, que é o endométrio. Esse endométrio, ele é ricamente vascularizado, certo? E é o responsável por fixar o embrião no processo que nós chamamos de nidação. Quando essa fecundação não ocorre e o embrião não se fixa, essa camada aqui, ela descama, sendo eliminada pelo canal vaginal, num fenômeno que nós conhecemos como menstruação. Certo? E aqui nós temos, ó, mais uma imagem mostrando a vocês essas camadas. Aqui, mais especificamente, ó, o endométrio, que é a camada que é responsável pela nidação e é a camada que sofre a descamação quando não ocorre fecundação, certo? Agora vamos falar sobre outro órgão super importante no sistema genital feminino, gente, que são as tubas uterinas. Nós possuímos 2 tubas uterinas, a tuba uterina direita e a tuba uterina esquerda. Gente, as tubas uterinas, elas têm a espessura de um fio de cabelo, isso mesmo, gente, tem a espessura de um fio de cabelo e tem cerca de 10 centímetros de comprimento, certo? Essas tubas uterinas, gente, o que é que elas fazem? Por que é que elas são importantes? Porque são as tubas uterinas, gente, que vão conduzir o ovócito secundário, vão conduzir os oócitos até a cavidade uterina, certo? Também, gente, vai ser nas tubas uterinas que vai acontecer o fenômeno que nós chamamos de fecundação. E essas tubas uterinas, gente, elas são formadas, são divididas em 3 partes, certo? As fímbrias, em 4 partes, aliás. As fímbrias, certo? Essa região aqui, ó, que nós temos, que tem, parece uma franjinha, nós chamamos de fímbrias, certo? Aí tem a parte mais distal, que nós chamamos de infundíbulo. A parte mais longa, que é a ampola, e o ístimo, que é a parte mais estreita e mais próxima do útero, certo? Então, vão ter essas 4 regiões. E as tubas uterinas, gente, no seu interior, elas vão ser formadas por um tipo de células especial, que são células ciliadas. E essas células ciliadas, elas se movimentam, certo? Facilitando a movimentação desse ovócito secundário. E facilitando a movimentação do ovócito secundário, permite que esse ovócito vá até o encontro dos espermatozoides. E quando esse óvulo encontra esse espermatozoide, ocorre o fenômeno que a gente chama de quê? Conhece como quê? Como fecundação. Ok?
Gente, então aqui, ó, a gente pode observar o quê? Eu posso observar aqui, ó, a minha tuba uterina, que até então era chamada também de trompa de Falópio, hoje esse nome caiu em desuso, nós chamamos de tuba uterina. E ela vai ser dividida aqui, ó, nessas regiões, que aqui está marcado como terço distal, certo? Que é a região do infundíbulo, como terço médio, que é a ampola, que é essa região aqui mais longa, e esse terço proximal, que é chamado de ístimo, que é a regiãozinha que já está aqui mais próxima do útero. E essa região aqui onde eu tenho essas franjas, essas franjinhas eu vou chamar de fímbrias, certo? Essas fímbrias elas vão se conectar aqui a esse outro órgão, ó, que é o ovário, certo? Então essas fímbrias elas vão ajudar a locomoção do óvulo, a trazer o óvulo para o interior das tubas uterinas. E ao entrar nas tubas uterinas, essas tubas elas vão apresentar células ciliadas e o movimento desses cílios faz com que esse óvulo ele consiga se movimentar. E à medida que esse óvulo se movimenta, ó, aqui ele vai encontrar quem? Aqui ele vai encontrar como os espermatozoides, certo? E ocorre um fenômeno chamado de fecundação. E depois que acontece a fecundação, vai aqui se forma a primeira célula, né, que é a célula ovozigoto. Essa célula vai passar por sucessivas divisões celulares, chamadas de mitoses. E essa mitose vai formar um maciço celular, né, que nós chamamos de blastocisto, que é esse aqui, ó. E esse blastocisto vai sendo levado também através dessas células ciliares até o interior do útero, onde ele vai ser fixado num fenômeno chamado de nidação, na parede, de onde, gente? Na parede dessa estrutura aqui que nós chamamos de endométrio, certo? Então, são esses fenômenos que acontecem nas tubas uterinas. Aqui eu tenho para vocês, trouxe a imagem, né, da estrutura da tuba uterina. Aqui, ó, nós temos as fímbrias que se conectam com os ovários. Essas fímbrias vão se movimentar, trazendo o óvulo para o interior dessas tubas uterinas. Tenho aqui essa primeira porção, que eu vou chamar essa porção aqui de infundíbulo, certo? Aqui eu tenho a ampola, é nessa região aqui da ampola onde normalmente ocorre a fecundação. E essa regiãozinha aqui, ó, já mais próxima do útero, eu chamo de ístimo, certo? Aqui, mais uma vez, ó, trouxe outra imagem aqui. Eu tenho aqui, ó, o ovário, certo? Aqui eu tenho essas franjinhas, que nós não vamos mais chamar de franjas, vamos chamar de fímbrias. Essas fímbrias vão ser responsáveis por trazer, ó, o ovócito secundário para o interior da tuba uterina. Aqui eu vou ter minha região do infundíbulo, certo? E aqui na ampola, nessa região da ampola, ocorre o encontro do óvulo com o espermatozoide, que é a fecundação. Essa fecundação forma uma célula ovozigoto, que vai sofrer sucessivas mitoses até formar o blastocisto. E esse blastocisto vai sendo levado com o auxílio de células ciliadas que existem no interior da tuba uterina até o útero, onde ele vai se fixar na parede do endométrio, certo? E agora, gente, vamos falar sobre o último órgão que compõe o sistema reprodutor feminino, gente, que são os ovários, certo? Os ovários, eles também estão em pares. Eu vou ter o ovário direito e eu também tenho aqui, gente, o ovário esquerdo, certo? Os ovários que são aí as gônadas femininas. Cada ovário ele tem em média cerca de 3 centímetros de comprimento, certo? E vão ser as estruturas responsáveis pela produção dos óvulos. Óvulos, né? Que são os ovócitos secundários, certo? Porém, além de ser responsável por produzir os óvulos, os ovários, eles também têm uma função endócrina muito importante para o processo do ciclo menstrual, certo?
Então, são responsáveis pela produção de óvulos e são responsáveis pelos hormônios sexuais femininos. Tudo bem? Aqui, ó, nós temos os dois ovários. Nós percebemos aqui nesse, ó, que o ovário ele vai se comunicar à tuba uterina, ó. As fímbrias elas se conectam ao ovário, porque quando esse ovócito secundário é produzido, ele vai ser carregado para o interior dessas tubas uterinas, certo? Agora vamos falar um pouquinho para vocês aqui, gente, sobre a função dos ovários, a função hormonal, a parte endócrina desses ovários, certo? Aqui a gente trouxe a imagem de um ovário num corte longitudinal. Nesse corte, o que é que a gente pode observar? Fiz um corte da região mais externa do ovário. Essa região aqui eu chamo de córtex ovariano. E esse córtex ovariano, gente, é onde esses folículos ovarianos, eles vão se desenvolver, certo? Aqui eu tenho, ó, vários folículos ovarianos, que são os folículos de Graafi. E esses folículos ovarianos, a mulher tem em média cerca de 1,5 milhão de folículos em cada ovário. E esses folículos, eles vão se desenvolver, certo? Através da ação de quem? Através da ação de hormônios. Então, esses folículos aqui, eles vão ter atuando sobre eles um hormônio que é produzido na hipófise, que é chamado hormônio folículo estimulante. Ó. Folículo ovariano, o hormônio é folículo estimulante. Fica fácil de associar, né? Esse hormônio folículo estimulante é o hormônio FSH, certo? Que vai ser o responsável por produzir, certo? Os folículos, pelo amadurecimento desses folículos. Então, aqui eu vou ter os folículos ovarianos. Esses folículos eles vão se desenvolver sob a ação do hormônio FSH, que é produzido na hipófise. Esse hormônio, quando ele se desenvolve, ó, esse folículo, quando ele se desenvolve, ele vai formar essa célula aqui, ó, certo? Ele vai formar esse folículo maduro. E no interior desse folículo maduro, nós vamos ter, ó, o gameta feminino, que é o ovócito secundário. Esse ovócito secundário, ele vai sofrer a ação de um outro hormônio também produzido na hipófise, que é o hormônio luteinizante, o hormônio LH. Sob a ação desse hormônio LH, esse folículo maduro aqui, ele vai fazer o quê? Sob a ação desse hormônio LH, esse folículo maduro, ele vai liberar, gente, esse ovócito secundário, ele vai liberar o gameta feminino, que é o ovócito secundário. Quando o folículo maduro libera esse ovócito secundário, ocorre um fenômeno que nós chamamos de ovulação, certo? Então, percebam que desde a formação dos folículos até a sua liberação, está atuando nos ovários os hormônios. Dois hormônios que são secretados por quem? Pela hipófise. Primeiro, o hormônio responsável pelo amadurecimento do folículo, o hormônio folículo estimulante, o FSH. Depois, o hormônio que vai ser responsável pela expulsão do ovócito secundário do interior desse folículo maduro é o hormônio luteinizante, o hormônio LH. Então, quando esse ovócito secundário ele é eliminado, nós temos um fenômeno chamado de ovulação. Porém, mesmo depois que o óvulo é liberado, esse folículo ele continua se desenvolvendo, certo? Ele não parou de se desenvolver aqui, não. Ele vai continuar se desenvolvendo, certo? Até formar essa estrutura aqui, ó, que nós chamamos de corpo lúteo ou corpo amarelo. Ele vai continuar se desenvolvendo e sobre eles vão atuar dois hormônios, certo? Os folículos eles vão produzir, certo? O hormônio estrógeno. O hormônio estrógeno vai ser responsável pela produção aqui, ó, desse corpo lúteo, ok? E vão secretar os dois hormônios femininos bem conhecidos, que são o estrógeno e a progesterona. Esse corpo lúteo,
ele vai produzir estrógeno e progesterona, vai continuar se desenvolvendo. Por quê? Porque eles vão ser responsáveis por manter a parede do endométrio espessa. Eles vão ser responsáveis por manter a parede do endométrio pronta para receber o quê? O embrião, certo? Quando ocorre a fecundação, que o embrião é implantado na parede do útero, a taxa desses hormônios eles continuam em alta, eles continuam sendo produzidos para que ocorra a manutenção desse endométrio e o embrião ele não se desprenda. Porém, se o ovócito secundário foi liberado e não aconteceu a fecundação, não tem um embrião para se fixar na parede do endométrio, vai ocorrer uma baixa na produção dos hormônios aqui que vão atuar sobre esse corpo lúteo, certo? Que são os hormônios estrógeno e progesterona. Com a baixa do estrógeno e da progesterona, não vai haver mais a necessidade de manutenção do endométrio. Então, os hormônios baixam, a parede do endométrio, ela cai, vamos dizer assim, que ela se desintegra. E quando a parede do endométrio se desintegra, leva um pouco dos vasos sanguíneos e nós conhecemos esse fenômeno como um fenômeno chamado de menstruação. Então, gente, a cada 28 dias, esse ciclo aqui, ó, ele acontece. Esse ciclo de 28 dias é o chamado de ciclo menstrual, certo? Os folículos ovarianos são estimulados, vai originar um folículo maduro, esse folículo maduro vai liberar o ovócito secundário, mesmo depois da ovulação, os hormônios eles vão continuar atuando até formar esse corpo lúteo. No corpo lúteo, para manutenção e preservação do endométrio, vai ter estrógeno e progesterona, preservando a integridade do endométrio. Quando o endométrio não ocorre nidação, essa parede descama num fenômeno chamado de menstruação, certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido e tenham aprendido alguma coisa. Um beijo no coração de cada um de vocês, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.